Ele nasceu em Batatais, no interior de São Paulo, mas foi no município de Ribeirão Preto que se consagrou. É jornalista, advogado e professor universitário. Foi repórter, locutor de rádio, vereador, prefeito de Ribeirão Preto, deputado estadual e deputado federal. O programa Memórias do Poder Legislativo recebe hoje o deputado Elson Gasparini. Deputado, seja muito bem-vindo. Já lhe chamo de deputado porque ainda está deputando, né? Estamos aqui. Silvia, é um prazer muito grande estar sendo entrevistado por você. Prazer é nosso, a honra é nossa aqui. Muito obrigado. A gente tem o hábito de trazer esses parlamentares que ajudam a contar a história da nossa política de São Paulo e do Brasil. O senhor nasceu em Batatais e depois foi para Ribeirão Preto. Foi jornalista, foi radialista. Onde entra o deputado nisso? Mas eu não vou chegar nisso ainda. Como é que foi essa trajetória aí como jornalista, radialista lá do interior? Olha, primeiro que é interessante como a vocação vai despertando de uma maneira notável, né? Eu nasci em Batatais, como você disse, e até o primeiro colegial eu estudei em Batatais. Mas depois eu queria fazer faculdade e arrumar um emprego para trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Meu pai era um pedreiro construtor e não era fácil para ele sustentar uma família de 7 filhos. Verdade. Então, mas ele nos dava a oportunidade, se quisesse estudar, poderiam estudar, que ele garantia o sustento da família. Então, eu fui estudar e quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu estava procurando emprego. Fui para uma escola estadual, né? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha, na época, 16 para 17 anos. Muito novo ainda. E o que aconteceu? Eu cheguei em casa, minha mãe viúva falou, olha, você está procurando emprego, era a hora do almoço, eu ouvi nessa rádio que estão com um concurso de locutor. Vai lá, você tem uma boa leitura, quem sabe você consegue passar e arruma um emprego. Eu fui, me inscrevi, passei em primeiro lugar, fiquei imediatamente com uma profissão, radialista. Né? Radialista. Depois eu ainda mantinha contatos com Batatais, ia namorar lá aos domingos e outras coisas. E o Batatais Futebol Clube ia jogar contra o São Paulo Futebol Clube no domingo. Olha. E eu queria entrar de graça, né? Então eu sabia que jornalista não pagava. E tinha um jornal de circulação regional, Diário de Notícias, eu fui lá, falei com o editor, falei, olha, se quiser eu posso ir em Batatais e trazer os resultados dos jogos, viu, Silvio? Ele falou, não, então me faz esse favor, nós queremos sim. Eu falei, então me dá uma credencial de repórter. E naquele tempo era fácil isso, não tinha tanta fiscalização, né, trabalhista. Já tinha faculdade? Então, nem tinha faculdade de jornalismo? Não tinha, naquele tempo ainda não. Então eu fui no jogo em Batatais, mas tudo bem, estava com uma folha de papel, anotando quem marcava o gol. Nisso o alto-falante anunciou, está visitando Batatais o governador de São Paulo, Jânio Quadros. E ele está aqui no palanque de honra, não sei. Eu falei, nossa, vou buscar uma mensagem dele para Ribeirão Preto. Vi a vocação de repórter, de jornalista, né? Como surge assim. E eu fui com a credencial, fui passando, cheguei ao governador e falei, governador, eu sou repórter de Ribeirão Preto, queria uma mensagem sua, né? Ele pegou, tinha uma pessoa sentada do lado dele, ele pediu, dá um lugar aqui para o repórter, que eu quero dar uma mensagem para Ribeirão Preto. E eu com o papel anotando como se fosse um taquígrafo, né? Mas só riscava assim. Não tinha gravador, não tinha nada disso, era caneta e papel ali. Daí ele falou, diga a Ribeirão Preto que no mês que vem eu vou visitar a cidade, vou levando boas notícias. Afinal, eu voltei para Ribeirão, levei 6 linhas sobre o jogo. Juiz, quem marcou os gols, e levei uma página e meia da mensagem do governador de São Paulo. Quando eu entreguei, o chefe do jornal, chefe dos repórteres, falou, escuta, você não quer trabalhar aqui de repórter? E eu procurando emprego, eu já tinha arrumado de radialista e naquele tempo o jornal era à noite, né? Falei, não, eu aceito sim, quero. Daí começou a minha carreira de radialista.
Meu Deus. E graças a Deus desenvolvi tanto que eu fui presidente do Sindicato dos Jornalistas de Ribeirão Preto. Várias vezes. E participei ativamente no rádio e no jornal. Como repórter, como jornalista, a gente tem, eu estava até comentando agora na redação, a gente tem um DNA, né? A gente tem uma assinatura. Qual era o seu jeito de escrever? Era um jeito mais poético? Era um jeito mais brincalhão? Era um jeito austero? Não, austero. Eu era principalmente descrever o que estava acontecendo. As mensagens, se era um entrevistado ou fazendo o acompanhamento de uma solenidade, e eu tive sorte, porque fui destacado para fazer a cobertura das sessões da Câmara Municipal. Para mim foi uma faculdade política. Eu aprendi porque eram vereadores, muitos eram inteligentes, capazes, e ali eu fui absorvendo todas aquelas definições de importância na vida política, não só da cidade, mas também nacional. Quantos anos o senhor tinha? Ali 18 anos, mais ou menos 18 para 19 anos, né? Mas em seguida, daí eu fiz a carreira de jornalista, de radialista, né? E, graças a Deus, tive sucesso nessas áreas. A gente está falando do Diário de Notícias e estamos falando da ZYR-79. E também da Clube. Da Clube. Da Rádio Clube de Ribeirão Preto. Eu fui tão feliz que o diretor da Rádio Clube, depois que eu trabalhei 1 ano e meio, 2 anos na 79, o diretor da Rádio Clube me chamou e falou, olha, eu gostaria que você viesse para cá, quanto você está ganhando lá? Eu falei, o salário foi, eu pago o dobro, vem para cá. Não eu fiquei naquela alegria, mas eu fui conversar com o diretor da minha rádio, eu gostava muito, falei, olha, eu tenho uma proposta, mas é o dobro do salário. Mas se for a mesma coisa, eu fico aqui. Ele falou, não, sei, eu não posso pagar isso aqui, que eu crio um problema na Folha. Você vai lá e, dando certo, se um dia eu puder, eu lhe trago de volta. Aí eu fui e, graças a Deus, fiquei ali 1 ano, 1 ano e meio também. Daí o diretor da rádio onde eu trabalhei antes me mandou chamar e ofereceu o dobro para eu voltar. Foi uma carreira linda, sabe? E então voltei ganhando o dobro do que eu ganhava antes. E aí, na sua cabeça, naquela época, você radialista, jornalista. Não, mas aí a vocação surgiu e eu fui candidato a vereador, né? Fui eleito vereador, graças a Deus, uma votação muito bonita. O senhor já pensava nisso, assim? Não, foi nas reportagens, eu fiquei conhecendo os problemas da cidade, me interessei pelos problemas estaduais, nacionais, e a Rádio Record, aqui de São Paulo, o diretor, na época, me chamou e ofereceu para eu vir para a Record. Mas foi quando me deram o dobro do salário para eu ficar em Ribeirão. Eu aqui fiquei só 3 meses e já voltei para Ribeirão novamente. E foi bom que eu fiz a carreira de vereador e logo em seguida fui candidato a prefeito e fui eleito. E das cidades com mais de 300 mil habitantes, eu fui o prefeito mais jovem do Brasil na época, sabe? Vereador de Ribeirão Preto em 1959 pelo Partido Democrata Cristão. Isso. Estou certa? E toda a minha formação depois foi na Democracia Cristã. Na Democracia Cristã. Isso. Logo depois o senhor falou aí, prefeito de Ribeirão Preto em 1963. Olha, eu tô com uma curiosidade aqui, me corrija se estiver errada, deputado. Quando o senhor foi eleito vereador em Ribeirão Preto, o senhor teve 737 votos. Uhum. Alguns anos depois, poucos anos depois, o senhor foi eleito prefeito com quase 13 mil votos. É verdade. Acho que o senhor fez bem e era, o papel de vereador. Para você ter uma ideia, modéstia à parte, era uma campanha tão simples que nem vice-prefeito, candidato a vice-prefeito eu tinha. Porque meu grupo era o da Juventude Democrata Cristã. Era um grupo de 25 jovens que me apoiaram. E nós saímos à noite, naquele tempo de escrever na sarjeta propaganda, nós levávamos então baldes de cal, né? De cal, e escrevia na sarjeta para prefeito Gasparini, o democrata cristão e tal.
e eles me ajudavam, nunca cobraram R$1, eu não gastei R$1 naquela campanha. E fui eleito prefeito pela primeira vez. 13 mil votos, com quase 13. O senhor, como vereador, essa primeira etapa, né, na vida como vereador, teve dificuldades de se adaptar com a política? Não, graças a Deus não, porque eu tinha a experiência de ter feito reportagens na Câmara Municipal. Então eu conhecia profundamente os problemas municipais, né? Qual era a sua bandeira? E fui tão feliz que logo em seguida fui então eleito deputado estadual. E qual era a bandeira do senhor como vereador e depois como prefeito? No que o senhor realmente assim, atingia o senhor? Que você não... Eu tinha alguns ideais, principalmente da democracia cristã. E a nível do Estado de São Paulo e nacional, eu tinha um padrinho que era Franco Montoro. Eu seguia esse político, mas de uma maneira fanática. E ele gostava de mim também, me ajudava muito com sugestões e tudo mais. Mas então o que aconteceu? Sendo eleito prefeito, esteve em Ribeirão Preto o cônsul do Brasil, o embaixador americano veio a Ribeirão Preto e soube que tinha um prefeito jovem ali, quis me visitar. Quantos anos? Naquela época, 24 anos, por aí. Daí, o que ele fez? Dali um mês, eu recebi uma carta dele dizendo que o presidente John Kennedy, que na época era John Kennedy, me convidava para um curso de liderança nos Estados Unidos e ficaria muito contente se eu aceitasse. Vê como eu consegui me desenvolver. Fui para os Estados Unidos. Eu fui recebido em Washington, porque o presidente não estava lá, pelo irmão dele, Robert Kennedy, e a esposa dele, Ethel Kennedy, me receberam com uma distinção enorme, né? Eu tenho depois cartas dele dizendo que ficou muito feliz de me conhecer e que gostaria de vir na minha cidade. Mas ele foi assassinado logo depois, né? Mas, e ali nos Estados Unidos, eu aprendi coisas notáveis. Por exemplo, a defesa do meio ambiente. Aqui no Brasil nem se falava nisso. Nem sonho. E eu, à noite, no hotel, eu ligava assim o televisor e ouvia debates sobre a defesa do meio ambiente. Eu cheguei no Brasil, em Ribeirão Preto, fanático por isso. Para ter uma ideia, na época, eu tomei uma série de providências na defesa do meio ambiente. Praça pública, por exemplo, que era importante, né? Eu fui chamado prefeito das praças, de tantas praças que eu fiz em Ribeirão Preto. O senhor ia pessoalmente, o senhor ia lá? Ia, não, e fazia a inauguração com a população do bairro, que ficava todo contente com isso, né? Era importante para o senhor? Sim, o tratamento da água, início do tratamento do esgoto, uma série de providências em defesa do meio ambiente. E graças a Deus, nessa linha ali, eu fui bastante para frente. A área cultural, eu tenho a honra de falar que construí em Ribeirão Preto o Teatro Municipal, Teatro de Arena, a Casa da Cultura e também o Teatro Pedro II, que estava abandonado há 10 anos, eu comecei toda a restauração daquele prédio também. Então foi mais um teatro para Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é uma cidade de super grande, imenso destaque no estado de São Paulo. É como se o senhor estivesse falando que foi prefeito de uma São Paulo em proporções menores, porque ela tem, né, uma pluralização, uma publicidade muito grande no resto do país, né? Tanto com agronomia, faculdades, enfim, políticos que vieram de lá. Mas o senhor estava falando, o senhor disse do senhor como prefeito 4 vezes. Nas 4, a primeira fui o prefeito das praças, segundo o prefeito das avenidas. Eu fiz mais de 10 avenidas em Ribeirão Preto. São ótimas. Lindos, que naquele tempo não se falava em mobilidade. Eu trouxe dos Estados Unidos, aí eu esqueci de lhe falar. Depois, eu fui muito privilegiado. Depois disso, eu recebi um convite do governo alemão para passar 60 dias na Alemanha. Aí eu estava com o presidente da Associação Brasileira de Municípios, que representava todos os municípios do Brasil. Eu era prefeito, mas era presidente dessa entidade também. Então o governo alemão me convidou para ir
à Alemanha fazer um curso de administração pública, tudo às custas do governo alemão. Eu era recebido pelos prefeitos das cidades principais da Alemanha e eles me mostravam todas as obras que estavam realizando, então eu voltei cheio de ideias, sabe? Deus me protegeu demais. E ali a Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional, era como chamava essa fundação. Aliás, na época, eu recebi convite para ficar na Alemanha, lá na fundação, mas eu quis continuar a minha vida na minha querida Ribeirão Preto. Para sorte nossa, para sorte nossa. Obrigado, para sorte nossa. Mas então eu fui desenvolvendo assim, fui muito protegido. Eu falei do Franco Montoro, ele já faleceu, mas quero prestar essa homenagem. Para ter uma ideia, quando eu ingressei no partido dele, mas eu já vinha da Democracia Cristã. Eu era deputado federal e ele também. E ele gostava demais de mim. E o partido aqui em São Paulo ia eleger um novo diretório no Estado. E ele chegou para mim e falou: Gasparini, eu vou lhe colocar como vice-presidente do partido em São Paulo. Mas Montoro, eu entrei faz um mês, né? Não, mas me deram o direito de indicar o vice, vai ser você. E eu fiquei todo contente, mas na hora, alguns membros antigos reclamaram, mas como o deputado Gasparini entrou agora no partido, 30 dias, já fica na vice-presidência? Ele falou: olha, se vocês não quiserem, eu vou embora. Vocês me deram a vice-presidência para eu indicar o meu candidato, é o Gasparini. Veja que força que ele me deu. Eu fui eleito por unanimidade vice-presidente do partido, não é? Vou pedir para o senhor segurar, então, rapidamente essa história, que a gente vai entrar nela. Nós vamos para um rápido intervalo aqui, só o tempo de tomar uma aguinha, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais deputado aqui, o Elson Gasparini. Sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, uma iniciativa e produção do Instituto do Legislativo aqui dos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. E hoje, na nossa entrevista, nós recebemos o deputado Elson Gasparini, que nos honra aqui com as suas histórias. A gente estava num bate-papo ótimo aqui no intervalo, né, deputado? Que eu estava falando que realmente parece que a gente chega nos Estados Unidos quando entra em Ribeirão Preto. Mas eu não quero falar disso daí, não. Estava falando de Franco Montoro, quando o senhor foi chamado por ele, enfrentou aí uma barreira para assumir a vice-liderança do partido, novinho que só ainda. Conta mais um pouquinho dessas histórias para a gente, que está delicioso. Olha, até hoje eu defendo a democracia cristã como sendo realmente a solução para os graves problemas sociais, econômicos, morais que nós estamos enfrentando. Por quê, deputado? Olha, sem dúvida alguma, um dos graves problemas hoje do nosso país, nós temos 35 partidos. Se perguntar à maioria dos líderes desses partidos, qual o programa de vocês? Quais as ideias? O que vocês defendem? Qual é o programa político, administrativo que vocês apresentam para o povo? A maioria não vai saber responder, você entendeu? Então, hoje, eu acho que nós estamos enfrentando 3 grandes crises. A crise econômica, crise política, e quero dar esse testemunho. Sempre teve malandro na política, mas como agora, Silvia, eu nunca vi. Está por demais. A corrupção tomou conta da política brasileira. São quadrilhas que estão nos diversos cargos públicos, tanto eletivos como executivos, né? No judiciário também. Uma alta personalidade judiciária esteve na Assembleia e nos disse que tem juiz que vende sentença por R$1 bilhão. Então, aqui é que entra, por isso que eu disse na democracia cristã, eu acredito que só vai mudar isso quando nós tivermos dentro da pessoa um fiscal.
ele tem que ter uma consciência. Ele não vai fazer uma coisa errada porque aquilo não está certo. Não é porque tem um fiscal, alguém vai descobrir, certo? É esta formação moral, ética, religiosa que nós estamos precisando. As famílias estão hoje faltando muito com isso. Os pais, às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, chega à noite, eles estão cansados, eles vão ver televisão, ouvir o rádio, a criança fica ali mexendo no celular, não há diálogo familiar. Bom, mas teríamos uma segunda base. Qual que é? A escola. A escola hoje mal está ensinando português, aritmética, e a gente vê que, infelizmente, a produção escolar não está boa. Para ter uma ideia, no setor universitário, metade dos que se formam em direito não pode exercer a profissão porque não passam no exame da Ordem dos Advogados. E me disse o presidente do Conselho de Medicina do Estado que se houvesse a mesma lei para os médicos que bacharéis em medicina, metade não poderiam exercer a profissão. Então, as escolas não estão ensinando o normal. Que dirá ética, moral, tudo isso? Também não tem. Restaria religião, que infelizmente também não estão dando conta do recado. Eu sou da época de Educação Moral e Cívica, o SPP, religião, e eu cantava o hino, tinha que cantar o hino todos os dias antes de ir para a sala de aula. E quando o professor entrava na classe, nós, crianças, na época, ficávamos todos de pé para saudar o professor, né? São pequenas coisas. Nosso mestre. Hoje eu acho que se pedir a um estudante para cantar o hino nacional, eu acho que ele não sabe cantar. A gente vê nos jogos de futebol, né? Passando a câmera assim, o público não sabe cantar. E quantas vezes o professor entra na sala de aula, para os alunos é como se não entrasse ninguém. Então nós temos que ter uma grande reação nisso. Eu estou falando com esse entusiasmo, porque acho que nós podemos corrigir a situação atual do nosso país investindo maciçamente. Eu apresentei projeto na Assembleia agora criando, um outro nome, em vez de educação moral e cívica, a gente dá um outro nome, porque senão eles falam, mas isso é coisa de militar. Não é. Cantar o hino nacional, respeitar o professor, isso é importantíssimo, gente. A gente só está aqui hoje porque teve um professor que nos ensinou. Não tem. Né? Eu falo com orgulho, eu fui presidente do Centro Professorado Católico lá de Ribeirão Preto e lecionei em 4 faculdades. Então eu adorava, e posso dizer a você que quando eu entrava na classe, os alunos ficavam de pé. No primeiro dia de aula, numa das faculdades, um dos alunos estava com os pés na carteira, assim, na frente, né? Eu olhei para ele assim, cumprimentei todos os alunos, dei uma boa noite. Eu falei, olha, você me faz favor, tira o pé da carteira, senta direitinho. Educadamente. Sabe o que ele falou? Professor, os outros professores deixam, por que o senhor não vai deixar eu ficar assim? Eu falei, você vai me fazer um favor. Nas outras aulas, você faça assim. Isso. Na minha, por favor, veja que coisa, né? Eu ainda pedi, por favor, senta direito. Acho que ele ficou com tanta vergonha que sentou direitinho. Nunca mais eu tive problema de disciplina. Agora também há uma falha hoje. Nesse sentido, nós temos que exigir. Os pais têm que ensinar e exigir o cumprimento de coisas boas, né? Nós somos os espelhos, só que os espelhos estão trabalhando, né? Então, larga pro Estado cuidar. Recentemente, eu vi num ônibus aqui em São Paulo, um rapaz sentado naquelas cadeiras que são reservadas para idosos, entra uma senhora já idosa, tudo direitinho, não deu lugar, não. E ainda tão sem vergonha, ele fechava os olhos, fingia que estava dormindo. Quer dizer, falta essa ética, essa moral, que eu acho que, de novo... Então, a palavra simples, bom dia, boa tarde, a bênção meu pai, a bênção minha mãe,
Posso entrar? Posso ajudar em alguma coisa? Palavras mágicas. São frases tão bonitas. Obrigada, com mas licença. hoje eu acho que muitos jovens não sabem, não conhecem essas frases. A minha mãe fala que aprende pela maneira mais ruim, né? Que é aprendendo pela rua, daí dói mais, né? Infelizmente, sim. Deputado, saindo aí, vereador, prefeito, vice-presidente de partido, e aí vai para deputado estadual primeiro. Primeiro deputado estadual. O senhor não conseguiria ficar só em Ribeirão Preto, teria que sair de Ribeirão para ajudar Ribeirão. Sim, não há dúvida, mesmo porque a minha posição aí não era só Ribeirão Preto, além da região, mas eu fui líder do movimento municipalista no país. Fui 4 vezes presidente da Associação Brasileira de Municípios. Eu viajava pelo Brasil inteirinho nos congressos de municípios, reunindo os prefeitos, vereadores, defendendo essas ideias, esses programas e encontrava uma receptividade muito boa. Tanto é que eu continuei nessa liderança há muito tempo lá, a sede era em Brasília, né? E me realizava muito nisso. Então, e eu faço isso hoje na Assembleia como deputado estadual, além de cuidar dos assuntos da minha cidade, da minha região, mas como esse projeto que apresentei, colocando no currículo escolar... Essa matéria, essa matéria que fala de educação cívica, moral, ética, né? Aquilo que a gente deveria ter aprendido em casa, né? E para que, hoje, por exemplo, muitos reclamam que a classe política é corrupta, uma grande maioria. Bom, mas quem elege essa gente? Esses ladrões que estão roubando lá em Brasília, eu falo de Brasília porque são bilhões de reais, como o escândalo da Petrobras e outros, né? Mas foram todos eleitos. A Folha de São Paulo, infelizmente, por nós, cidadãos. Por mim e por você não, mas muitos votam por votar. A Folha de São Paulo, na última eleição, fez uma pesquisa nas ruas, perguntava para pessoas, 6 meses depois da eleição, em quem que você votou nessa eleição? 62% não lembravam mais, disseram que não lembravam em quem votou. Como pode isso? Então eu tenho algumas teses que eu defendo, por exemplo, o voto distrital. Por quê? Porque daí fica fácil para a pessoa acompanhar aquele candidato. O trabalho. Onde que ele... Numa faculdade eu fiz uma palestra e um aluno perguntou, como é que a gente vai saber qual candidato é bom? Eu falei, poxa, é muito simples. Vê onde ele mora. Como ele vive com a família dele, se ele é um chefe de família, um bom pai, é um bom marido, ou é uma boa esposa, ele é trabalhador, onde que ele trabalha? O pessoal gosta dele, né? Se ele já exerceu algum cargo público, ele fez coisas boas, qual é o passado dele, né? Então são coisas, né? Mas infelizmente tem muitos que votam por votar. Eu defendo inclusive o voto facultativo. Só deve votar quem quer votar, quem sabe a importância do voto. Hoje tem pessoas que vai votar porque é obrigado a votar. Deputado, isso é então revolucionário. vota de qualquer jeito. Esse pensamento do senhor é revolucionário. Mas defendo isso mesmo. Eu tenho algumas ideias assim que eu acho que não é fácil colocar em prática, né? Mas o ideal é isso, e preparar as pessoas. Onde estão os líderes nesse país que não ajudam a formar a nossa juventude? Por exemplo, agora estão vão caçar um monte de políticos. E os outros líderes, onde estão? Quais são os que virão, né? Hoje quem é tem essa uma cara? frase que diz o seguinte, quem está dentro quer sair, quem está fora não quer entrar. É a política. As pessoas de bem, as pessoas honestas, como eu falei de palestras que eu faço nas faculdades, tentando entusiasmar os jovens a ingressar na política, um deles, 2 dias depois, veio me procurar. Olha, deputado Gasparini, eu falei lá em casa para o meu pai que eu queria entrar na política, ser político, né? E aí? Ele virou para mim e falou, tira isso da cabeça, menino. Política é coisa horrível. Você tem que pensar em ganhar dinheiro. Veja uma profissão que dá dinheiro. Esquece de política, você não vai entrar nesse negócio de política, não. Né? Meu Deus do céu. Que nível que então, o que está faltando, eles entenderam, o Papa
fez recentemente uma afirmativa que eu achei linda. Ele, quando esteve no Brasil... O Papa Chico, Francisco? O Papa Francisco. Ele esteve no Rio de Janeiro e ele isso. deu uma audiência para jovens. Isso. E um dos jovens falou, Papa, o Brasil está terrível, é corrupção, é malandragem, é uma coisa terrível, são administradores que estão roubando dinheiro público. O que a gente pode fazer para modificar isso? E é textual aí, entre aspas. Eu até guardo isso e dou para amigos meus que estão na política. Ele disse assim, o que pode fazer? Ingressem na política. Porque a política, disse ele, quando feita com capacidade, com idealismo, é a maior prova de amor ao próximo. Porque com um ato, um político, um administrador público, um ato dele pode beneficiar de uma só vez milhares ou milhões de pessoas. Como se ele for corrupto, malandro, um ato dele pode prejudicar de uma vez milhares ou milhões de pessoas. Eu estava ouvindo... Então é ingressar na política. Mas onde estão os líderes que não entram? Então esses exemplos, esses Porque é fácil criticar. Seguir. Mas para você ter uma ideia, chega na época das eleições, são poucos os que se apresentam para as disputas. Agora, por exemplo, e eu defendo muito isso, vamos ter as eleições municipais. Isso. Eu sou municipalista. 2016. Calcula a grande chance que o povo tem. Escolha bem os prefeitos, os vereadores das suas cidades. Já pensou que beleza se nos 5.565 municípios as populações selecionassem os melhores para esses cargos, nós mudávamos a cara política do Brasil. Agora, mas infelizmente... Está complicado. Está complicado, mas vai melhorar. Eu sou otimista. Eu acho que precisa ter o declínio para ter o aclive para a gente subir depois. Também acho. Deputado, o papo está ótimo. Está tão bom que está passando rápido. Eu preciso fazer um intervalo aqui de novo. Vamos lá. Mas antes, vou olhar até para essa câmera 1 aqui, deixa eu falar o seguinte. Presidente da Delegacia do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, presidente do Centro de Professorado Católico, presidente da Associação Brasileira dos Municípios, como ele falou aqui, professor de Ciência Política, professor de Direito Administrativo, professor de Direito Usual, de Ética e Legislação dos Meios de Comunicação e conselheiro da FAESP, Federação de Agricultura do Estado de São Paulo. Ufa! Daqui a pouquinho, tem mais um pouquinho disso aqui no nosso programa. Não sai daí! Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Ele tem diversas condecorações. São tantas, mas são tantas que não dá para contar todas aqui. Só vou falar de algumas, tá? Vamos lá? De novo, professor honorário das faculdades de Farmácia e Odontologia da USP, cidadão honorário de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e comendador pela presidência da República Italiana. Falei certo, deputado? Falou Mas assim. O senhor é um homem do mundo. Porto Rico também, eu sou cidadão honorário de lá. Mas e o importante, aqui na minha região de Ribeirão Preto, eu tenho 12 títulos de cidadãos destas cidades. É sinal de que eu tenho procurado corresponder à confiança e às solicitações deles. Né? Já respondeu a minha pergunta, que eu ia perguntar. Por que o senhor consegue? Por que o senhor tem tantas homenagens, tantas condecorações? Comendador italiano. É uma das mais altas. Não mais é só no altas, país que o senhor faz alguma coisa, fora também. É dada pelo presidente da República da Itália. Viu? E eu me emociono até com tudo isso, porque eu acho que procurei corresponder nas minhas atitudes, nas minhas ações, e graças a Deus eu estou, como eu disse para você, tivemos agora a invasão da Assembleia Legislativa, ninguém me desrespeitou. E eu estava, inclusive, na tribuna, daí eu desci, ainda fiquei no plenário um tempo, conversando com alguns, tudo mais. E na minha cidade, Ribeirão Preto, com todo o desprestígio que a classe política está, eu ando pelas ruas, pelas avenidas, ando a pé ali, nunca ninguém me desrespeitou. Pelo contrário,
Até quem vota em outros candidatos, tem outros partidos, mas não me negam o bom dia, boa tarde e o sorriso. Né? Inclusive na tribuna aqui, que a gente acompanha o trabalho do senhor, deputado. Muito obrigado. Toda vez que o senhor fala, se calam para ouvir. Obrigado. Os colegas, Bondade os deputados sua, ali. Silvia. É um jeito de respeitar e de ouvir, porque sempre vem alguma coisa importante, interessante para a sociedade em geral, né? Muito obrigado. Aí, deputado estadual, quando você chegou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi quando? 1900 e... Nossa, foram 3 vezes. Né? 3 vezes. Com essa, agora 3. 3. A primeira foi nos anos 70. E é interessante, eu gostaria de ir, nós falamos do Franco Montoro, lembrar o seguinte, eu fui deputado federal junto com ele. E um dia, nós estávamos andando num corredor, assim, da Câmara Federal, e veio um fotógrafo, e isso o Montoro me ensinou, e eu botei na prática, na minha vida prática. Aprendi também, fala aí. Veio o fotógrafo e perguntou, posso tirar uma foto? O Montoro falou, pode, sem problema. Ele botou a mão no meu ombro, assim, e saímos os dois na foto. Quando o fotógrafo saiu, ele falou, Gasparini, nunca mais faça isso, viu? Ah, meu Deus. Eu falei, mas, Montoro, o que eu errei? Eu fiquei quieto e tal. Ele falou, aprenda isso. Quando vier um fotógrafo, mesmo se você estiver chateado com alguma coisa, tudo mais, sorria. Porque, às vezes, essa foto pode sair num jornal. E 3 motivos são importantes você sorrir na hora da fotografia. Primeiro lugar, os seus amigos vão ver a sua foto no jornal sorrindo, eles ficam todos contentes. Nossa, meu amigo Gasparini está feliz e tudo. Né? Segundo motivo, ele falou, os inimigos vão ficar com uma raiva danada. A gente é contra isso, aquilo, e o danado está feliz. Né? E eu falei, Montoro, e o terceiro motivo? Ele brincou, falou, gerente de banco. Ele vai ver você sorrindo na foto, quando você for ao banco, ele vai te receber lá na porta e o que você precisar, que ele falar, está sorrindo, está sobrando dinheiro aí. Só aprendeu direitinho. Né? Você sabe, é uma brincadeira assim, mas desde aquele dia, você nunca vai encontrar uma fotografia minha em que eu não esteja sorrindo. E eu tinha um programa de rádio, inclusive, chamava Mamãe é Quem Manda no Rádio. E naquela época, então, era horário de almoço, as mamães trabalhando e participavam, eu fazia calouros por telefone, uma série de coisas. Que delícia! E daí, o que aconteceu? Eu usava um slogan também. Eu começava o programa assim, com um sorriso nos lábios e alegria no coração. Nossa, mano, pegou e isso que foi. Elas me encontravam na rua, né? Sorriam e falavam, ó, com um sorriso nos lábios e alegria no coração. E não era forçado, porque tem gente que força o sorriso. Não adianta. Você vive feliz, se acredita que a vida é uma graça de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Tudo isso é para o nosso bem. Então, você está sempre sorrindo nos momentos mais difíceis. Deputado, eu tenho aqui, me corrija se eu estiver errada, deputado federal em 94 com 60 mil votos, Partido Progressista Reformador. Depois, o senhor volta de novo a ser prefeito, em 2005. Deixa eu complementar isso aí que você está falando, que eu estava esquecendo de falar no programa. E é importante para pessoas que estão na política e às vezes perdem eleições. Eu ganhei muitas eleições, mas perdi também. E interessante, uma das eleições para prefeito eu fui 4 vezes eleito, mas perdi uma, que foi quando eu disputava pela 3ª vez. Mas perdi feio. Eu perdi, fiquei em 5º lugar entre os candidatos e larguei a política. Eu falei com a minha mulher, a Aurizinha, que, aliás, eu quero prestar essa homenagem, devo muito à minha esposa, a Auristela, a minha querida Aurizinha, né? E eu falei com ela, olha, eu vou largar a política. O povo agora me deixou livre, era uma missão que eu tinha, mas eu vou, então, para as minhas profissões. Eu era advogado, jornalista, radialista. E voltei para essas profissões e, nossa, foi uma beleza. Ganhei salários altíssimos, tudo mais. E estava muito bem.
Um ano e meio. Depois de um ano e meio, eu fui com a minha esposa participar de um encontro de casais com Cristo. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já. Muitos telespectadores certamente participaram. E se não participaram, Deve ir. se forem convidados, aceitem o convite. É muito legal. Vai o marido, a mulher, e a gente fica 2 dias num retiro espiritual, onde, além das orações, tem muitas palestras. E uma palestra mudou a minha vida completamente de novo. O palestrante falava sobre os dons que Deus dá a cada um de nós. E ele dizia, olha, tem uns que todos recebem dons, mas uns nem se apercebem dos dons São que Deus deu. presentes de Deus, né? Outros usam até para o mal os dons que recebem. E terceiros abandonam os dons que recebem. Aquilo me atingiu porque a política foi um dom. Eu acho que eu já disse para você, meu pai era um pedreiro, minha mãe doméstica ali, né? Ninguém era político assim. E foi um dom que Deus me deu, realmente, a política. Né? E aí, mas continuou a palestra. E aí foi o que revolucionou a minha vida de novo. Então ele disse dos dons e terminou a palestra dizendo, mas nós vamos ter que prestar contas dos dons que Deus nos deu. Aquilo eu falei, poxa, eu recebi esse dom, fui prefeito 2 vezes, deputado federal, deputado estadual, perdi uma eleição, larguei tudo. Larguei o dom que Deus me deu, né? Daí conversei com a Aurizinha, minha esposa, e falei, olha, eu vou voltar para a política. Quando eu era, inclusive, advogado de uma entidade lá que dava assistência jurídica a 12 das maiores empresas da região. Nossa. Também o presidente falou, mas você vai sair porque eu disse, é o salário, nós dobramos. Falei, não é salário. Contei a história, ele era católico também, respeitou. É um legado. Voltei para a política, dali 1 ano e meio disputei de novo a prefeitura e fui eleito prefeito, primeiro lugar, com a maior votação da história de Ribeirão Preto. Até hoje, mais de 20 anos depois, nenhum candidato teve o número de votos que eu tive. Se não me engano, 156 mil e tantos votos. Foi isso mesmo. Agora, como é que pode? Eu perco uma eleição em 5º lugar. Desiste. Dali um pouco eu volto e... estoura com recorde. O mesmo Elcio Gasparini, mas eu acho que era uma lição que eu tinha que aprender. Que a vida não é feita só de vitória. Só de vitória. E segundo, eu precisava ser mais humilde e outras lições que eu fui aprendendo aí com aquilo que aconteceu. Aliás, essa história do dom aí que o senhor está falando está me tocando profundamente. Eu estou começando a repensar aqui algumas coisas que às vezes a gente deixa de lado, porque o dom é presente de Deus, né? E a gente deixa de lado. É um presente de Deus. E daí eu vou falar do senhor como deputado estadual em 2011, voltando aqui para casa, com 63 mil votos quase. E agora, nessa última eleição, com 80 mil votos. Aumentou mesmo. É muito voto, deputado. O senhor só vai aumentando em progressões em escalas grandes. A que se deve isso? Olha, eu acho o ideal, o importante e é um passado correto, né? Isso a gente tendo, porque tem muita gente que vota direitinho, analisa a vida do candidato. Se tem muitos que votam por votar, mas tem aqueles que admiram e gostam daqueles que agem corretamente na política, né? E, modéstia à parte, vim aumentando a minha votação de deputado e fico muito orgulhoso disso e espero nunca desmerecer. Vou tentar achar aqui nas minhas anotações, que o senhor tem como autor de lei a Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos. Isso é importante. A gente não dá valor para isso, né? Eu, inclusive, tenho feito um apelo aos diretores de escola, aos professores, porque quantas crianças que perdem a vida ou ficam manchadas na pele, isso, aquilo, com queimaduras, com acidentes domésticos. Quando eu apresentei essa lei, houve 2 casos em Ribeirão Preto. Um numa piscina de uma residência, uma criancinha brincando ali, caiu na piscina e morreu afogada. Outro caso de criança também, a mãe estava fervendo uma água e essa criança
ali na cozinha, veio e pegou no cabo da panela, toda aquela água fervendo caiu no rosto dessa criança, desfigurou-a pelo resto da vida. Então, são algumas coisas que pode ter a prevenção, se nas escolas, nas reuniões de pais e mestres, eles orientarem as mães, os pais, como evitar esses acidentes domésticos, né? Isso não tenha dúvida que muitos acidentes seriam evitados. E até com pessoas mais velhas também, né, deputado? A gente fala de crianças, não só crianças, mas mais velhos, colocar tapetinho, escorrega, há uma enfim. série de providências que podem ser tomadas. Aliás, eu fiquei muito contente porque um bombeiro aqui de São Paulo soube dessa lei e ele passou a fazer palestras nas escolas sobre isso. E ele levava, inclusive, uma mochila com uma série de instrumentos que mostravam que deviam ser evitados numa casa. Tesoura, né? Essas coisas que a gente deixa meio à mão assim e esquece, né? Deputado, como deputado federal, faltou o senhor fazer alguma coisa? Olha, uma das coisas que eu lutei muito, mas não consegui, e não é só na Câmara Federal. Nós temos que reduzir o número de deputados, de senadores, é muita gente. Deputados são muito polêmicos. Sabe quanto? O duro é que é uma tese que os colegas não gostam muito. Reduzir mas o número de... você tem uma ideia, eu fui deputado federal, 513 deputados federais. Se cada um apresentar por ano 2 projetos, são 1.000 projetos por cada deputado. Nunca vai ser discutido ou votado esses projetos. Eu tive sorte, porque quando eu fui deputado federal, o presidente, na época, era Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Eu fui o vice-líder do partido, então eu podia ocupar a tribuna, fazer discurso, e era presidente da Associação Brasileira de Municípios, então eu tinha um certo jogo de cintura. Mas se não, você precisa levantar de madrugada, 3, 4 horas para conseguir ir na fila 5 minutos para falar alguma coisa. Projeto, então, adorei. E não é só lá, na Assembleia Legislativa, quantos projetos que a gente apresenta, os deputados todos, e não dá tempo de entrar na ordem do dia. Então, eu defendo que poderia reduzir pela metade o número de deputados, fazendo as eleições distritais. Dividiria, por exemplo, o estado de São Paulo em 12 regiões. Cada região elege 3 deputados estaduais, por exemplo. Vamos falar da minha casa. São 36 deputados, metade mais ou menos. Mas cada região teria 3 representantes aqui dentro. Seria muito bonito isso. Lá em Brasília, como é que faz 513? Não tem cadeira para todo mundo sentar. Deputado, o senhor está me encantando aqui. O senhor está me encantando. Olha, o senhor falou de diminuir o número de partidos, voto facultativo, diminuir o número de parlamentares representando os brasileiros aqui. O senhor é um deputado extremamente à frente, né, do tempo. E falando em tempo, a minha diretora está dizendo aqui que nosso tempo se esgotou, o papo tá bom, se tivesse um cafezinho aqui eu ia umas 3 horas a mais conversando. Que é isso? Deputado, agradeço imensamente a sua vinda aqui até nosso programa. Por favor, volte mais vezes, o senhor está pertinho da gente. Só para encerrar, por favor. Na bandeira brasileira só está faltando uma coisa, está escrito ordem e progresso. Bom, vamos pôr um acento nisso, ordem é progresso. Porque o que está acontecendo de bagunça nesse país, em todas as áreas, não é só na área política, não. Nós precisamos demonstrar que o Brasil não é o que o general de Gaulle falava. O Brasil não é um país sério, não, é um país sério, sim. Agora, nós precisamos botar ordem em nosso país. E se não está sério, a gente refaz isso. Voltamos a deixar ficar sério, porque a gente é sério. Obrigada, deputado, mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você e agradeço a toda a equipe aqui. TV Assembleia SP está de portas abertas para o senhor o tempo inteiro. E a Associação dos Parlamentares por essa gentileza. Tonico Ramos, um beijo grande. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui com o deputado Elson Gasparini. A gente volta no nosso próximo encontro, hein? Não sai daí. Muito obrigada.